escolarinha do 7º ano. Hoje a gente vai fazer uma breve revisão de forma até mesmo de correção de uma das atividades que eu passei para vocês. Aquela atividade que trabalha a questão do pensamento medieval com o pensamento renascentista. Então, o que o pensamento medieval ele queria nos passar de informação? Ele mostrava aquela relação entre a fé e a razão. Ele criava uma discussão sobre as fronteiras entre o conhecimento e a liberdade humana. Já no pensamento renascentista, a gente vê a questão do racionalismo, que é uma explicação científica para todos os acontecimentos. Há um universalismo, onde o homem passa a se desenvolver dentro das áreas de saber. O Renascimento Cultural ele foi então um movimento de renovação artística, intelectual e científica, ocorrido entre os séculos XIV ao XVI, e com ele vai surgir o antropocentrismo, que é uma nova visão de mundo, e que essa nova visão era uma visão bem oposta à mentalidade medieval denominada teocentrismo. Então, o teocentrismo ele tinha uma concepção segundo o qual Deus é o centro do universo, tudo foi criado por ele e por ele é dirigido, e não há outra razão além do desejo divino sobre a vontade humana. Já o antropocentrismo é uma concepção que considera que a humanidade ela deve permanecer no centro do entendimento dos humanos e tudo no universo deve ser avaliado de acordo com o homem, com a ciência. Então, aí há a dualidade dessas informações. E as atitudes do homem medieval, ela é influenciada pelo teocentrismo, que é pausado na existência de uma única verdade, inspirada em Jesus Cristo e nos preceitos da Bíblia. Foi dessa maneira, refutando as ideias científicas e empiristas, que a religião e, consequentemente, Deus permaneceu durante séculos como a figura central e salvadora presente na mentalidade da população, bem como nas questões dos aspectos sociais, políticos, culturais e econômicos daquela época. Então, os humanistas, eles começam agora a querer ajudar a mudar essa mentalidade medieval. E o interesse pela antiguidade clássica, ela não revelou uma vontade de retornar ao passado, aquela vontade nostálgica. Os homens medievais, eles tinham consciência de que viviam e que tinham outros valores sociais e culturais. Ou seja, eram homens diferentes dos homens da antiguidade clássica. A revalorização da ciência, da arte e da filosofia clássica, ela era necessária para adaptá-las a um novo contexto histórico. Então, o retorno às obras dos pensadores clássicos teve início com a filosofia escolástica. O principal representante dessa corrente filosófica foi São Tomás de Aquino, que ele era um teólogo da Igreja Católica. Ele acreditava que a razão, o intelecto humano, não deveria ser temido. Ele considerava a razão como um outro caminho para chegarmos a Deus. E aí, dentro desse contexto, a gente vê também as principais características desse renascimento, que ele tinha uma grande valorização da estética artística da antiguidade clássica, principalmente a greco-romana. Os artistas renascentistas, eles passam a defender a ideia de que a arte grega e a arte romana tinham um valor estético e cultural muito maior do que na Idade Média, e por isso que uma escultura renascentista, por exemplo, possui uma grande semelhança com as esculturas da Grécia Antiga. Também aqui no Renascimento, a gente consegue ver a visão de que o homem é o principal e decisivo elemento na condução da história da humanidade. E essa visão é conhecida como antropocentrismo. O homem está ao centro e fez oposição à visão teocêntrica, onde Deus era o centro lá na Idade Média. Aqui também, ainda dentro do Renascimento, a gente consegue perceber a grande importância dada às ciências e à razão. Os renascentistas, eles defendem a ideia de que há uma explicação científica para a maioria das coisas que ocorrem. Portanto, desprezam explicações elaboradas pela Igreja Católica ou por qualquer outra fonte que não seja científica. E este período da história ele foi muito significativo no tocante ao desenvolvimento de experiências científicas e do pensamento racional e lógico. Há também uma busca do conhecimento em várias áreas. Os renascentistas eles buscavam entender o mundo através do estudo de várias ciências, biologia, matemática, física, astronomia, anatomia, química e por aí vai.
E um ótimo exemplo dessa visão de mundo foi Leonardo da Vinci, que além de ser pintor, também desenvolveu trabalhos e estudos em várias áreas do conhecimento. E nas obras, nas pinturas, nos quadros, os artistas, eles tentavam aperfeiçoar cada vez mais a técnica da perspectiva, permitindo dar uma sensação de profundidade. Havia também a pintura a óleo, a criação de cores mais vivas e atraentes, o desenvolvimento da técnica do jogo de luz e sombra, que dá aquela expressão aos objetos e também a cena, a questão 3D. E com essas cenas do cotidiano, com essas paisagens naturais ignoradas pelos artistas medievais, passou a ser representada agora de uma maneira mais realista. O corpo humano aqui também, que antigamente ele era mais esquecido, mais escondido, passou a ser valorizado na escultura e na pintura. O corpo agora não é sinônimo de pecado, mas sim sinônimo de beleza. O capitalismo do século XVI, ele ganhou um grande aliado, que foi a doutrina calvinista. Por quê? O calvinismo não condenava o lucro, ele era a favor das pessoas terem lucro. Então, essa grande expansão do capitalismo, ele tem um apoio muito grande do calvinismo, que é a não condenação do lucro. E dentro desse contexto todo de reforma, de contra-reforma, a gente vai ver também que a contra-reforma foi uma tentativa de resgatar aqueles fiéis que antes eram da Igreja Católica e por motivos que a gente já sabe, saíram e fundaram novas religiões. E aí uma das maneiras que a Contra-Reforma encontrou para tentar fazer esse resgate foi o Concílio de Trento, onde houve uma expansão da fé cristã, houve uma moralização do clero e também ocorreu a perseguição às heresias. Então foi uma situação onde tentou se resgatar aqueles fiéis, mas ao mesmo tempo ocorreu também uma perseguição religiosa. Quando a gente vem falar dessa expansão das grandes navegações, a gente consegue perceber alguns motivos mais salientes na corrida por novos territórios. E o que levou os portugueses a tomarem a cidade de Ceuta, lá no norte da África, foi o domínio do comércio, que ocorria ali o entreposto comercial muçulmano, e também tentar ter acesso às rotas que levavam ao ouro dentro do território africano. Então, graças a uma série de fatores de ordem geográfica, política, econômica e tecnológica, os portugueses tiveram a oportunidade de serem os primeiros a iniciar essa corrida por mares e promover essa expansão marítima, porque os portugueses, eles tinham uma aliança com a coroa portuguesa e com as cidades italianas, e isso favoreceu e muito. Mas atravessar grandes mares, atravessar grandes oceanos, não era coisa fácil não, porque existia um medo real que assolava esses navegadores dentro dessa expansão marítima, e que está bem relacionada à questão das águas, que era a calmaria. As águas do mar, elas ficavam paradas por longos períodos e devido à falta do vento para mover esses navios e as velas da época, era um grande inimigo para esses navegantes. Sobre a expansão marítima europeia, podemos dizer que Cristóvão Colombo navegava a serviço da coroa espanhola e, ao desembarcar no Novo Mundo, ele acreditava que tinha chegado às Índias. As navegações portuguesas do século XV ao século XVI, elas acabaram ampliando a esfera política, geográfica e econômica de Portugal. A coroa portuguesa, a Igreja Católica e os mercadores, eles vão se associar para a realização dessas grandes navegações, porque eles têm os mesmos interesses, que são interesses econômicos e interesses políticos. Então, as grandes navegações, elas ocorreram durante 2 séculos, e um dos fatores que garantiu o sucesso dessas navegações, dessa expansão marítima, é que ela interessava a quase todos os grupos e instituições da sociedade europeia, relacionadas à economia e à política. Então, para os reis, essas viagens representavam a oportunidade de novos lucros e negócios. Para a burguesia, essas viagens traziam a possibilidade de novas rendas a partir da cobrança de impostos e a conquista de novas
terras. Para a Igreja Católica era uma oportunidade de servir a Deus, levando a fé cristã aos povos considerados bárbaros. Para o povo, embarcar nesses navios significava a oportunidade de melhorar de vida, enriquecendo ou simplesmente escapando de uma vida sofrida dentro da Europa. E essas grandes navegações fez também acontecer um outro setor bem complexo dentro dessa questão econômica, que foi o mercantilismo, que é um conjunto de práticas e ideias econômicas baseadas em princípios protecionistas. O mercantilismo ele é um termo que foi criado pelos economistas alemães da segunda metade lá do século XIX para denominar o conjunto de práticas econômicas dentro da Europa que ocorreu no período das grandes navegações. Então, esse mercantilismo, ele está buscando uma balança comercial favorável, que é uma superação contábil das importações pelas exportações. Há também uma crença em que a acumulação de metais preciosos era a principal forma de enriquecimento. Há uma aplicação de capitais excedentes em outros países para aumentar a oferta de matérias-primas necessárias à industrialização. Então, nesse contexto do mercantilismo, vai ocorrer o que a gente consegue chamar de exclusivo colonial. A colônia ela é algo exclusiva da metrópole. Significa também a determinação de que aquilo que era produzido na colônia só poderia ser explorado pela metrópole, que sobre ela tinha total domínio. Então, em cima desses comentários aqui, eu fiz uma breve síntese dessa atividade que eu passei para vocês. Peço que vocês peguem ela aí no caderno, vão fazendo as correções, vão olhando o que vocês acertaram, o que vocês erraram, e qualquer coisa podemos tirar dúvidas pelas redes sociais.